Eu sou desenvolvedor front-end há mais de 7 anos e trabalhei para gigantes aí como a Nike. E algum tempo atrás eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. Eu desisti de ser só um programador. E eu não falo isso porque agora eu odeio o código, tá? Não. Mas sim porque eu aprendi uma verdade dolorosa. Ser apenas um bom programador, um especialista técnico, hoje em dia é o caminho mais rápido para te levar a total irrelevância no mercado. Nesse vídeo eu não vou te ensinar a programar, tá? Mas eu vou te contar a história de como um layoff, a notícia mais importante da minha vida até aqui, e a chegada da IA me forçaram a sair de uma jaula, de uma bolha, que é a bolha do especialista. E nesse vídeo eu também vou falar dos 7 princípios que me deram a maior posição da minha carreira aqui, que me transformou de um dev pleno para sênior em tempo recorde. Então, se a sua ideia é se tornar mais relevante no universo da tecnologia, fica aqui até o final do vídeo, tá? Eu tenho certeza que eu tenho lições valiosas que eu aprendi, eu apliquei na minha vida e funcionaram comigo e que podem ajudar você também. Cara, para te começar a contar sobre isso, eu preciso falar um pouco sobre a minha história aqui, dando um contexto de onde eu vim. Eu acho que eu fui bem precoce assim na minha entrada no mundo da tecnologia em si. Para você ter uma ideia, eu comecei na minha primeira empresa, eu não tinha feito nem 18 anos ainda, eu estava para fazer 18 anos. E mais ou menos ali em 2018, eu tive uma das maiores oportunidades da minha carreira. Eu ia trabalhar para a empresa que simplesmente cuidava do site da Nike no Brasil. E eu era muito moleque ainda, não que eu não sou hoje em dia, mas eu já evolui muito desse tempo para cá. E, pô, aí você imagina, né? Molecão, assim, empolgado, pô, tava cobrindo nos olhos e foi de fato muito legal pra minha carreira isso. Só que o problema é que eu fiquei por 6 anos nessa empresa, tá? E isso me custou bem caro. No começo era tudo muito lindo, muito legal ali. Eu fui aprendendo e vendo como eu poderia ajudar. Eu fui pegando os desafios para fazer e fui cumprindo. E eu passei do estágio de júnior para pleno nessa empresa, mas o grande problema e o X da questão foi que eu parei no tempo, eu não evoluí. Cara, se você já atua com tecnologia ou se você é dev também, você sabe o quão custoso isso é, você parar no tempo por um ano sequer, você deixar de se atualizar e aprender coisas novas. E cara, pra mim ali eu não tava enxergando como um problema. Tava recebendo um salário ok ali, tava funcionando a minha vida, pagando minhas contas, trabalhando com uma grande empresa, né? Trabalhei pra Nike, pra Jequiti. Então, cara, pra mim eu tava de boa. Eu conseguia, inclusive, tocar outras áreas da minha vida, né? Eu sempre fui um cara muito do esporte, eu sempre andei de skate. Inclusive eu tenho um canal de skate no YouTube também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas aí, após 6 anos, cara, eu recebi uma notícia, duas na verdade, duas notícias que mudaram completamente a minha vida. E eu acredito de verdade que me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje e ter a linha de raciocínio que eu tenho hoje, tá? A primeira dessas notícias foi um layoff, né? A empresa ficou mal das pernas ali, precisava demitir algumas pessoas, eu fui o premiado da vez. Então você imagina, né? Tava ali 6 anos lidando com um contexto X ali, trabalhando para essa empresa X e com uma linguagem X. Então, puta, mano, foi um puta baque assim. E aí, pra deixar um pouquinho melhor a situação, eu recebi a segunda notícia que eu ia ser pai. E nisso, cara, foi um momento ali de desespero, né? Eu tive que correr contra o tempo ali para me realocar o quanto antes, né? Porque agora não dependia só de mim, tinha uma família que dependia disso. E foi aí também que a IA entrou assim definitivamente na minha vida, tá? Eu sabia que eu precisava de velocidade para evoluir mais tecnicamente. O meu primeiro foco ali era evoluir tecnicamente. Eu achava que era tudo que eu precisava. E aí eu usei IA ali para me ajudar a aprender mais ali em um nível mais rápido. E isso também foi muito bom, tá? Eu tive uma evolução muito boa ali tecnicamente. Fui aplicando ali para algumas vagas ali para pleno, algumas para sênior. E cara, passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada e não fluía, eu não conseguia nenhuma vaga. E aí o desespero vai aumentando ainda mais, né? E aí o tempo foi passando, né? Eu corri atrás de mais educação. Eu fiz algumas mentorias e aprendi demais como eu podia ali, como eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu fiz uma mentoria ali que eu tinha acesso. Aprendi muito como eu podia com IA, com tutorial no YouTube, com os cursos que eu podia pagar.
E aí, cara, eu descobri algo assim que virou a chave na minha vida. Eu descobri que só ser bom tecnicamente não bastava mais. Eu descobri, cara, que não bastava eu saber escrever código muito bem, eu precisava me vender. E eu acredito que isso é um problema de muito desenvolvedor também hoje em dia. A gente é muito apegado no como das coisas, tecnicamente, né? Às vezes a gente não tem tanta visão de mercado, não tem uma noção assim do que a gente está construindo, para quem, e isso muda muito o jogo, tá? E é aqui que a gente entra nos 7 princípios da minha transformação, que eu acredito que pode ajudar muito outras pessoas. Qual foi a primeira lição que eu tirei disso tudo, né? O que eu aprendi com isso tudo? Primeiro, cara, o lugar mais perigoso que você pode estar é na zona de conforto, tá? Acredita em mim, tira a minha história aí de vida como uma inspiração, porque eu fiquei 6 anos ali achando que estava tudo bem, que eu estava bem no mercado, eu não iria ser substituído tão fácil assim. E aconteceu, né? Eu tive esse empurrão da vida que hoje eu considero muito bom, né? Acho que eu já comentei isso. E eu não tenho problema nenhum com os meus antigos colegas de trabalho, meus antigos chefes. Eu tenho uma comunicação boa com eles até hoje, eu entendo isso tudo, tá? Mas, cara, é muito perigoso você estar no mesmo lugar por muito tempo, principalmente com a tecnologia, principalmente com a ascensão da IA. Então, não se coloque nessa posição de confortável. Se tá muito quieto as coisas, cara, se você já tá dando conta, cara, se incomode com isso, vai atrás de mais desafio, vai atrás de ser melhor. Cara, lição 2, vamos lá. Não se apegue nem a tecnologia específica, nem a empresa específica, cara. Eu vejo que isso é um mal de muito dev, já foi o meu mal também. A gente compra muita bandeira assim, aí vira mais uma torcida de futebol. Ah, você é qual framework? Não, eu sou Java. Não, eu sou React. Eu sou Angular. E cara, o que você precisa saber para ser um bom dev ali? Você precisa saber a base. Cara, se você souber muito bem de lógica de programação, de estrutura de dados ali, saber minimamente de algoritmo, cara, isso é a base, cara, que vai te sustentar para você aprender qualquer coisa. Tenha na sua mente que a tecnologia é sempre um meio, ela nunca é um fim. Inclusive é até engraçado, porque na época, né, eu fiz uma mentoria de Angular e eu estava aprendendo ali bastante com o texto de Angular. E a empresa que eu estou hoje atuando como senior, eu estou atuando ali mais com React, com Next.js. Então isso já coloca meio que a teoria à prova ali, tá? Se você sabe, se você entende muito bem o fundamento da coisa ali, o princípio, e aí isso serve, acho que independente da sua profissão, eu acho, tá? Saber muito ali o fundamento, né? O que é essencial que você saiba para você conseguir se adaptar às demais coisas. Então, essa é a lição número 2. E, cara, a lição número 3 também está muito relacionado a isso, tá? Você tem que se desapegar de ferramentas específicas. Você tem que aprender a aprender, cara. Eu acho que isso foi uma das grandes viradas de chave também, você saber se virar, cara, você saber ir atrás de alguma informação. Hoje tem a IA para isso, você pode usar a IA como um copiloto ali para você aprender mais em tempo mais rápido, tá? Em vez de pensar que a IA ali é simplesmente seu concorrente, tá? Isso não é verdade. Vamos lá, cara. Lição número 4. Você precisa ter uma mentalidade de produto, tá? Eu já mencionei isso brevemente nesse vídeo, mas parar de ter a mentalidade muito do como resolver as coisas, sim do porquê, tá? Para quem que você está entregando? Qual que é a dor que esse software, que esse site resolve? E cara, uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro onde que eu ouvi isso, não sei se foi um vídeo do YouTube ou se foi um post no LinkedIn, mas é muito verdade, tá? É premissa básica e fundamental. As empresas existem para lucrar, ponto. Se você não entende como que a sua faz isso ou como que o seu trabalho contribuiu para isso, você está numa posição vulnerável. E hoje eu estou começando também como CTO de uma empresa de automação com IA. Então, agora mais do que nunca, eu estou entendendo mais desse lado negócio, assim, e eu percebi o quanto a gente deve, assim, tem que evoluir nesse sentido, mais essa mentalidade, assim, empreendedora, vamos dizer assim, de ter a visão de produto, do negócio, do para quem você está resolvendo, qual que é o público que isso atinge, como isso atinge. Eu acho que isso faz total diferença. Lição número 5. Cara, soft skills é tão importante ou até mais importante que a sua habilidade técnica. Cara, eu passei muito por esse problema ali na luta da realocação, né?
E eu demorei para perceber isso, cara, que o problema não tava ali no meu técnico, tava em como eu tava vendendo isso. Às vezes eu chegava ali na hora H na entrevista, eu ficava nervoso e até sabia responder ali alguma questão lógica, mas eu não sabia me apresentar direito, contar a minha história de vida. Isso eu percebo que é uma dor muito latente também nos devs, tá? Essa habilidade de você saber vender seu peixe, saber se comunicar muito bem, não só para entrevistas, né, mas no seu dia a dia como profissional, você saber falar também uma linguagem não técnica, né, quando precisa, quando você vai ali lidar com stakeholders ou com o pessoal da gestão, que é mais ligado ali ao produto. Então, cara, essa habilidade social ali, essa habilidade não técnica, também é fundamental, tá? Para você escalar na sua carreira também, independente se você é um dev ou não. Eu acho que comunicação e soft skills hoje em dia é uma habilidade que todo profissional precisa ter. Cara, lição número 6 e eu acho que isso pode ser até um pouco polêmico, tá? Vai ter gente que talvez vai discordar de mim e eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, deixa aqui nos comentários se isso tá fazendo sentido para você, como que você enxerga isso. Mas, cara, seja mais generalista e menos especialista. Cara, a gente está vivendo uma era que, tecnicamente, ali eu acho que é difícil ter mais contexto com a IA, porque ela simplesmente foi treinada para lidar com milhões de dados e eu acho que hoje em dia não vale a pena você focar em um framework só, sabe? Uma linguagem só ou uma tecnologia X e ser especialista nela. Cara, eu acho que isso não é uma estratégia boa, pelo menos não mais na era que a gente vive. Eu acho sim que você tem que entender um pouquinho de tudo ali. Eu falo por mim mesmo, eu tô tentando preencher várias lacunas de aprendizado ali. Eu sempre fui front, né? Sempre lidei mais com o visual da coisa. Mas trabalhando onde eu atuo hoje, eu tô tendo a oportunidade de ter uma visão melhor do todo, sabe? A ideia é me tornar um engenheiro de software mesmo, sabe? Saber mais de infra, saber mais de banco de dados, construir uma API, essa parte assim que não é especificamente da minha área, mas eu acho que é fundamental você conhecer um pouquinho de tudo ali. Eu acho que isso te dá uma base muito sólida e eu acho que nesse contexto fica muito mais difícil de você ser substituído ali, tá? Vamos lá, cara. Última lição, tá? Lição número 7. Se você não usa a IA ali como sua aliada, como seu copiloto, eu acho que você já está fora do mercado, tá? Eu acho que vai ter programador ainda que bate na tecla, pô, mas a IA erra muito ainda, eu não consigo ter resultado e acredita que ele codando ali, escrevendo letrinha por letrinha, ele vai atingir um resultado mais rápido. Eu acho que isso não é verdade, tá? Se isso acontece, muito provavelmente o erro está na sua interação com a IA. Provavelmente você não está conversando com ela do jeito certo. E para isso eu tenho um vídeo também no meu canal aqui, o último vídeo que eu soltei. Vou deixar o link aqui ou aqui em cima, não sei exatamente. Mas, cara, você precisa aprender a usar a IA como seu copiloto. E pensa nisso, a IA é seu assistente ali, ela não está ali para te substituir. Ela vai sim cometer muitos erros, mas se você aprende a interagir com ela da forma certa e passar a informação relevante certa para ela, inclusive o que eu tenho aprendido no dia a dia ali, eu não estou mais usando o VS Code, né? Aí que é um papo mais técnico, se você não é técnico, desculpa, tá? Mas eu não estou usando o Visual Studio Code, eu estou usando o Cursor, que é uma IDE que já tem IA integrado. Então, cara, para ser sincero, eu escrevo pouco código hoje em dia, tá? Isso tudo eu tenho tempo para aprender mais e estou me desenvolvendo como CTO de uma empresa, né? Como eu já comentei, essa é outra responsabilidade em tanto na minha vida. E, e o fato de eu usar a IA constantemente, eu acho que me dá mais tempo ali para eu conseguir atuar nessas outras frentes e conseguir evoluir nessa parte fora ali do contexto do mundinho ali de escrever código, de pensar em soluções no geral só com programação, né? Eu consigo pensar ali, ter um pensamento mais abstrato e pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que essa lição é fundamental, você precisa usar IA no seu dia a dia. Mais uma vez, né? Independente da sua atuação, se você não é dev também, acredito que esse vídeo serve tanto para quem é programador, tanto para não. Eu acredito que esses princípios que eu mostrei aqui são a base para um profissional do futuro, um profissional que é muito difícil da IA tocar, tá? Resumindo, você precisa ser um profissional adaptável, você precisa lapidar a sua comunicação e muito da minha ideia aqui com o meu canal no YouTube é isso. Isso é algo que eu tenho consciência que era uma lacuna de aprendizado muito grande, eu não me comunicava tão bem,
Sinto que eu venho evoluindo, tem muita coisa para aprender ainda e a ideia aqui no YouTube é justamente treinar isso enquanto eu tento passar uma mensagem de valor aqui para vocês, tá? E cara, acho que é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar pro vídeo de hoje. No fim, às vezes a gente precisa tomar esse empurrãozinho da vida aí, como eu tomei, né? Esse baque pra gente acordar e ter noção das coisas. E hoje eu percebo que isso tudo me fez não só mudar de senioridade ali, mas também mudar a mentalidade acima de tudo, tá? Eu desisti realmente de ser apenas o cara que fica atrás da tela escrevendo códigos ali e eu passei a adotar uma mentalidade mais de solucionador de problemas ali. Então, cara, é isso. Essa é a mensagem pro vídeo de hoje, tá? Eu espero que tenha te agregado aí muito valor. Eu sempre vou bater nessa tecla. Abraça a tecnologia, cara. Usa as ferramentas que estão a seu dispor, tá? Não fique lutando contra isso, não tem como remar contra a maré. Elas estão aí, é pra gente usar, é pra gente ter mais tempo. Eu acredito muito nisso, tá? A IA vai devolver o tempo que a gente perdeu. E é essa a mensagem, meus queridos. Se esse vídeo te ajudou para alguma coisa, se eu falei alguma coisa que foi valiosa para você, a forma que você pode retribuir isso é deixando um like aqui, deixando um comentário, se inscrevendo no canal, para o algoritmo entender que essa mensagem é relevante e passar para as pessoas adiante e assim a gente conseguir crescer aqui. Tamo junto, é só o começo. Fiquem com Deus.